Então, boa tarde a todos. Já sei que está a correr bem. Mandaram-me um vídeo de ontem muito animado. É assim mesmo. Não há muitos retiros como este, não é? Então, perguntas e respostas, porque eu não tive tempo para preparar grande coisa. Mas eu acho que todos gostamos das perguntas e respostas. Só tenho uma, mas há mais, não é? Senhor Padre, esta é muito curta. Os extraterrestres existem? Eu não tenho a certeza se já respondi a esta, mas eu penso que já respondi uma vez, pelo menos, lá no Brasil, talvez. Então, o que é que eu diria? Eu diria que agora na televisão a gente cada vez mais tem séries de OVNIs e não sei do quê, e na internet, que é um tema que já há uns anos se tornou uma espécie de tema recorrente, né? Está sempre a sair mais informação e pronto. E vou já dizer de entrada, não é que a Igreja tenha dito nada sobre este tema que eu saiba e, sobretudo, que tenha dito de uma maneira assim mais autoritária, mais vinculativa. Não me lembro do Papa ter falado deste tema, até hoje. Nenhum Papa, nestes 2000 anos da história da Igreja. Mas é verdade que alguns teólogos refletem sobre este tema. E eu queria começar por dizer que há alguns teólogos que eu conheço, boa gente, que são da opinião que, basicamente, eles dizem que não é incompatível com a fé católica a existência de outros seres vivos, de outros planetas, que normalmente eles pensam que são inteligentes, como nós, não é? Pronto, isto para terem um bocadinho o panorama. E agora eu vou-vos dar a minha opinião, que é o que há, não é? Porque não havendo mais nada, o que é que eu fui percebendo? Primeiro, alguns factos. Para haver vida no planeta Terra, são precisas imensas condições que, no fundo, tornam a vida pouco provável, digamos assim. Sr. Padre, mas o universo é enorme, há de haver algum planeta, não sei aonde, que tem condições parecidas com a Terra. Sim, é possível, mas é importante ter noção de que, para haver vida, é muito, estatisticamente, são tantas condições que é um intervalo pequenino. Depois dos, não sei, trilhões de formas de vida cá no planeta Terra, só há uma que é inteligente, que são vocês. E, portanto, essa nós sabemos por revelação que na sua origem está uma intervenção direta de Deus. Isso é verdade para tudo. Deus criou o céu e a terra, certo? Mas o ser humano não está ao nível dos outros seres vivos. É um ser especial, qualitativamente diferente, né? Portanto, nós não somos só mais um ser vivo entre tantos, né? Somos um ser vivo que Deus quis criar à sua imagem e semelhança, né? Temos aquela narração no início do livro do Gênesis, que é muito importante. Deus pegou no barro e insuflou um espírito de vida. Porque nós também estamos muito habituados a ouvir aquela coisa de que o homem vem do macaco, o homem vem do macaco, o homem vem do macaco. Mas há um salto qualitativo entre um macaco, digamos assim, parecido connosco, e o ser humano, que é, no fundo, o ser racional, o ser inteligente. Nós dizemos que a definição de ser humano é animal racional. Esse racional, do ponto de vista, digamos assim, se nós quisermos, filosófico, metafísico, não é algo que um animal consiga evoluir sozinho. É uma coisa que requer a inteligência, o espírito humano, se nós dissermos assim, é algo que não depende da evolução.
A mera evolução não produz porque é um efeito desproporcionado com as causas fisiológicas, digamos assim. Isto agora fica um bocado técnico. Mas pronto, mas nós sabemos pela revelação que Deus interveio de uma maneira especial no momento da criação do homem, que criou à sua imagem e semelhança. Isso reflete-se de uma maneira especial na alma humana, que é inteligente e que é livre. O macaco não é inteligente e não é livre. E há uma grande distância entre o animal que nós considerarmos mais evoluído e o ser humano. Há um abismo. Porquê é que eu estou a gastar tempo com isto? Porque, às vezes, quando se fala de vida fora da Terra, sempre se presume que é vida inteligente. E eu acho que isso ainda é menos provável. Se é pouco provável haver vida fora da Terra do ponto de vista estatístico, haver vida inteligente fora da Terra implicaria uma intervenção direta de Deus também. Porque os únicos dois seres inteligentes que Deus criou, à sua imagem e semelhança, foram os homens e os anjos. E Deus não revelou que criou mais ninguém, mas Deus podia ter criado e não disse. Podia, dizem alguns teólogos. Eu acho que seria estranho fazer isso. Mas alguns teólogos dizem, não, Deus podia ter criado e não dizer nada. E afinal, além dos homens e os anjos, há aqui mais uns ETs que também são inteligentes. Pronto. Agora, aqui vem a ideia interessante e mais preocupante. Eu vejo que há dois grandes grupos no mundo atual que têm um especial interesse pelos extraterrestres. E são dois grupos que, no fundo, combatem bastante a nossa fé. Basicamente, é a onda da nova era, podemos dizer assim, no mundo da nova era, há interesse pelos extraterrestres. Os mestres ascensos e não sei o que mais, e viagens astrais e não sei o quê. Né? Portanto, há toda uma literatura sobre os extraterrestres no mundo da nova era. Pronto, e isso, eu penso que o Arnaldo explicou ontem e hoje, é tudo farinha do mesmo saco. Não é? É onde o inimigo trabalha e engana muita gente, independentemente de existirem ou não os extraterrestres. Pronto, essa literatura sobre os extraterrestres, essas viagens astrais e o contacto com seres de outros mundos, etc., no âmbito da nova era, no fundo, não passa de formas de invocação de demónios, dito assim de uma maneira simples. E depois há outro grupo, ainda mais expressamente, digamos assim, diabólico, que é os satanistas. Dentro do satanismo há várias variantes. Houve uma vez um amigo meu, que está cá a morar em Portugal, que é do Brasil, e ele trabalhava no mundo dos mídia, né? Televisão, rádio, coisas técnicas, não é? É um engenheiro, eu acho. E ele, no trabalho dele, ele tinha um colega que era do satanista. E ele contou-me isto, foi uma coisa que se passou com ele talvez há 20 anos, há bastante tempo. E esse contacto com o colega satanista ajudou a perceber que esta conversa dos ETs é perigosa. Porquê? Porque com o passar dos anos ele foi se tornando, digamos assim, mais próximo daquele colega, e o colega foi-lhe contando o que é que os satanistas dele, porque não são todos iguais, como eu dizia, acreditavam acerca dos extraterrestres. Então, o que é que eles achavam, este grupo concreto de satanistas? E estamos a falar de satanistas portugueses. Ou não tenho a certeza, porque ele também trabalhou no Brasil. Já não sei se isto foi antes de vir para Portugal ou já cá em Portugal, mas já cá está em Portugal há bastantes anos. Ele dizia que, segundo o colega dele, os satanistas acreditam que existem vários extraterrestres no universo, muito inteligentes, e
e entre eles, de várias espécies, e entre eles reina uma grande harmonia, uma grande ordem. Eles entendem-se muito bem uns com os outros, nunca se zangam, não andam às turras nem às guerras. E eles olham para a humanidade, sabem o que se passa na Terra, e eles olham para a humanidade com, digamos assim, com uma certa, vamos pôr, tristeza. Ou seja, eles veem que nós, apesar de sermos seres inteligentes, não nos entendemos uns com os outros. E andamos às turras uns com os outros. E continua a haver guerras em 2024. E, de vez em quando, eles manifestam-se aqui na Terra e, portanto, isto bate certo um bocado com aquelas narrativas que a gente vê no tal canal de História e o canal não sei do quê, que estão sempre a dizer que vêm os extraterrestres. Mas a tese deles é, de vez em quando na história, há alguns seres humanos que parecem humanos, mas no fundo são extraterrestres, que nos vieram cá ajudar a reencontrar a harmonia perdida, a reencontrar a paz. E eles acham que Jesus é um destes extraterrestres. Portanto, que não é o que nós achamos, não é? A segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez carne. É um extraterrestre e por isso fazia coisas prodigiosas e por isso era tão inteligente, por isso era um mestre. Mas não é o único. Portanto, há outros mestres que vêm em auxílio da humanidade, porque eles lá são muito mais inteligentes, vivem em grande harmonia e nós não nos entendemos, então eles vêm uma espécie de como Messias, como um Salvador, de vez em quando, tempos em tempos. Pronto. E eles acreditam que também está para breve a vinda de outro, não é? De outro Messias. Não é? E isto bate um bocado certo com as expectativas da nova era. Não sei se viram ontem, mas a nova era acredita que agora estamos a mudar do cristianismo para o aquário, da era do peixe para a era do aquário, e que vem aí um grande iluminado que vai pôr isto tudo nos eixos. Portanto, no fundo, são narrativas muito, muito semelhantes, embora uma seja mais, digamos, mais à descarada que outra. E pronto. Qualquer uma delas tem bastantes seguidores e como eu digo, e eu acho que o que vemos, digamos assim, na televisão, os filmes que vemos, os supostos documentários que saem nos canais de televisão, mesmo com um ar, digamos assim, finalmente os serviços secretos americanos admitiram que encontraram um pedaço de um OVNI, não sei o quê, como se fosse uma grande descoberta e tal. Eu acho que isso tudo, no fundo, faz parte desta propaganda que nos querem vender que existem extraterrestres inteligentes. Eu acho que não existem, porque acho que Deus nos teria dito, não é? E que, no fundo, esta narrativa vai servir para, no fundo, este assalto final entre Jesus, entre vocês, entre a Igreja e o demónio, basicamente, não é? Portanto, a história do anticristo, não é? Do falso profeta, dos sinais, ou seja, há muita gente que está a ser preparada por esta narrativa para depois engolir a parte final, digamos assim. Portanto, a minha opinião é dogma de fé, não é dogma de fé, é a minha opinião. A minha opinião é: não existem outros seres vivos inteligentes fora da Terra. Existem os anjos e os homens, que Deus revelou na Escritura. Eu não acredito que existem outros. Então, mas acreditar que existem outros é pecado? Eu diria que não é pecado. Agora, acreditar nestas coisas que se vêem na televisão e isso tudo é que não tem fundamento sólido. Não é? Não tem fundamento sólido. Portanto, eu acho que cuidado. Quando vêm com essa conversa, cuidado. Não é? Deve soar o nosso alarme. Pronto. Não sei se chega, mas é o que eu acho. Se no céu temos a felicidade total, como é que há vários níveis no céu? Como é que algumas pessoas serão mais felizes que outras?
É uma boa pergunta, eu penso que também já respondi uma vez ou outra. Então, a analogia que costumo usar, mais fácil se calhar, embora são sempre pobres. A gente quando usa uma imagem para falar do céu, o céu é tão espetacular que se a gente quisesse descrever com precisão, não conseguia dizer nada. Portanto, temos que dar umas imagens muito pobrezinhas. É a imagem da sede. Portanto, alguém tem muita sede e precisa de beber 3 copos de água. Se beber 3 copos de água, fica saciado. E há outra pessoa que tem menos sede, só precisa de beber um copo de água. Ela, depois de beber um copo de água, não quer beber mais um. Ela já está saciada. Portanto, no céu há esta plenitude de Deus em cada um. Nós estamos saciados neste sentido. Ninguém, como é que eu ia te explicar? Ninguém fica com sede. No céu estamos todos saciados. E ninguém tem inveja, porque, tal como na terra, não é? Eu só tinha sede para um copo de água. Não tenho inveja de quem bebeu mais copos de água. Eu não queria mais. Eu já estou saciado. E o que é que determina que há pessoas que têm mais sede e outras menos sede? Esta é que é uma boa pergunta e que dá os tais níveis do céu. No fundo, determina o tamanho do copo. O tamanho do copo é o tamanho do nosso coração, entre aspas, não é? Ou seja, é a nossa capacidade de amar e, no fundo, de ser amado. Não é? E essa capacidade é um bocado como a ginástica. Agora, boas notícias. Pode-se desenvolver. Este retiro ajudou-vos a alargar o vosso copo. Ou seja, o vosso coração cresceu. Porquê? Porque recebeu tanto amor, teve que alargar. Não é? E quanto mais alarga, mais consegue amar de volta. Portanto, e Deus dá-nos uma vida para fazermos esta ginástica. E depende um pouco da liberdade de cada um. Se eu quiser amar muito a Deus e deixar-me amar por Deus, que é uma frase importante para levar para meditar. Deixar-se amar por Deus. Parece simples. TPC. Pensar o que é que isto implica. Deixar-me amar por Deus. O que é que isto significa? O que é que isto implica na prática? Porque, no fundo, isto é o que muda tudo. Né? Porque se eu me deixar amar por Deus, é uma revolução na minha vida. Significa que eu abro o meu coração a Deus e que Deus entra. E se Deus entrar, acontece aquilo que eu dizia, o meu coração alarga. E se o meu coração alarga, eu consigo depois amar de volta a Deus e aqueles que estão à minha volta de uma maneira nova, de uma maneira até impressionante. Alguns de vocês, os mais novos, chegam a casa e os vossos pais vão dizer: o que é que se passou? Lá em Fátima, vocês estão diferentes. Antes ninguém queria lavar a louça. Antes ninguém queria pôr o lixo na rua. O que é que se passou? Deixámos-nos amar por Deus. E por isso vimos diferentes. E então, isto alarga, aumenta a nossa capacidade de amar. E como eu digo, é um trabalho que é sobretudo de Deus, mas que precisa da nossa colaboração ativa, vamos dizer assim. Nós temos que querer, temos que nos pôr a jeito. Não é? É preciso que Deus nos ame, nos encha do seu amor, senão não muda nada. Mas nós temos que querer a nossa colaboração ativa. Não é? Se quiserem outra imagem, isto é para os tempos em que vivemos, está ali um telemóvel. A gente, para carregar o telemóvel, precisa de se pôr a jeito, não é? Ligar o telemóvel à ficha e precisa de haver eletricidade. Se não houver eletricidade, certo? Portanto, a gente querer receber Deus não chega. É preciso Deus vir, de facto. E Deus é que muda tudo. Mas se houver eletricidade e eu não ligar o telefone à ficha, até há eletricidade. Deus quer entrar na tua vida, mas eu não me disponho a isso. Eu não me abro a Deus.
então não acontece nada também. Portanto, não é uma coisa ou outra, não é ou graça de Deus ou liberdade humana, ou esforço humano, é graça de Deus e colaboração ativa da nossa parte. E Deus dá-nos uma vida, como eu dizia, Deus dá-te uma vida para que tu te deixes amar por Ele e aprendas a amar e cresças no amor. E quanto mais amarmos, quanto mais crescermos no amor, mais santos seremos nesta terra. A gente às vezes pensa que os santos são pessoas que rezam muito, rezam. É um bocado verdade. Mas é sobretudo, o santo é alguém que ama muito. Aquilo que nos santifica é o amor. O amor vem de Deus. O amor é Deus. Amor não é uma coisa que Deus tem só. Amor é uma coisa que Deus é. E, portanto, quanto mais amarmos nesta terra, mais cheios de Deus tivermos, mais alargamos o nosso coração e no céu mais vamos experimentar, se nós quisermos, vamos continuar a experimentar, porque de alguma maneira, se nós pensarmos, o céu até já começa agora. Porque se o céu é este estado de comunhão com Deus, o que é o céu? É estar unido a Deus. É ver Deus face a face. Agora eu ainda não vejo Deus face a face, agora é pela fé. Mas eu já estou unido a Deus. Quando eu recebo a comunhão, por exemplo, até a palavra comunhão diz isso. A comunhão. Causa a comunhão. E, portanto, eu já estou neste amor de Deus que vai ser o céu e que já começou. Eu ainda não vejo, mas já aconteceu, já está dentro de mim. E a gente, como eu digo, até a ver pelos efeitos, não é? Lá vou eu pôr o saco do lixo outra vez, com boa cara, a cantar, a louvar. Eu louvarei. O saco já estava rasgado, tinha passado um cão, não é? E eu a apanhar aquilo tudo, eu louvarei. Só pode ser Deus, não há outra explicação. Portanto, Deus dá-nos esta vida para alargarmos o nosso coração. Quem mais ama e quem mais é amado por Deus, mais feliz é nesta terra e mais vai experimentar o mistério do amor de Deus no céu. Vamos todos ter o coração cheio, só que uns o coração é mais pequenino e outros o coração é maior. Portanto, esse é o ponto. Não é? Voltamos à imagem do copo. Não é? Portanto, vamos ser todos felizes plenamente, embora com capacidades diferentes de amar e ser amados. Quem é que tem o primeiro lugar no céu? Pergunta fácil. 1, 2, 3, diga lá outra vez. Nossa Senhora. É Nossa Senhora, não sabiam? Rainha dos anjos. Rainha dos anjos. Porquê? Porque não há nenhuma criatura criada por Deus que ame tanto. Mas Jesus ainda ama mais que Nossa Senhora. Mas Jesus propriamente não é criatura. Gerado, não criado. Consubstancial ao Pai. Jesus é Deus. E, portanto, é como o Sol a comparar com a Lua. A Lua brilha, mas não é o Sol. Os padres da Igreja usavam muito a imagem da Lua para falar de Nossa Senhora. Reflete uma luz que não é dela. A luz não tem luz própria, a Lua não tem luz própria, mas reflete, um luar bonito é muito bonito, não é? E a Lua dá luz, mas não é dela. Não é? Nossa Senhora é, no fundo, a criatura que mais reflete o amor de Deus. Que mais amou a Deus e que mais se deixou amar por Deus. Pronto, TPC, pensar nisto. Porque no fim é o que interessa mais nesta vida. E a boa notícia é, não é preciso ser freira para amar muito a Deus. Basta ir deitar o lixo, louvando a Deus. Basta ir deitar o lixo com boa cara. Não é preciso complicar. É preciso pôr muito amor nas coisas que já temos que fazer. Não é? E pronto, e às vezes algumas delas nós fazemos e não percebemos que podíamos aproveitá-las para amar a Deus. Eu dei o exemplo do lixo, que é um banal, não é? Mas às vezes há muitas coisas que nos custam, que a gente resmunga, não é? O meu marido está-me sempre a chatear e tal, desarruma o quarto. Podemos fazer tudo o que temos que fazer
por amor a Deus. Só há uma exceção. Só há uma coisa que nunca conseguimos fazer por amor a Deus. Não é? O que é que será? Começa por P. É o pecado. Porque o pecado é, por definição, uma falha no amor. Não é possível amar o próximo dando-lhe um tiro na cabeça. Não é? Quem ama não mata. Quem ama não rouba. Quem ama não mente. Portanto, o pecado é sempre, por definição, um desamor. É sempre um desamor. Portanto, eu não consigo amar desamando. É uma contradição. É, por definição, o oposto. Mas, tirando isso, tudo o resto serve. Quando eu tinha 19 anos, 18 anos, eu percebi que podia ir fazer bodyboard. Não sei se os mais novos, os mais velhos não sabem o que é bodyboard. É uma espécie de surf. Ia para a praia, para as ondas. Eu percebi, mas isto não é pecado, portanto eu posso fazer isto por amor a Deus. E pensei, fixe, vou-me santificar a ir para o Guincho. Vocês não sabem, o Guincho é uma praia que há lá ao pé do Cabo da Roca. Porque não é pecado, então se não é pecado serve para amar a Deus. É uma ótima notícia, porque nós temos imensas coisas que até gostamos, que são ocasião, a gente às vezes pensa, se não custa, não vale nada. Não é verdade, não é verdade. Se não amas é que não vale nada. Se puseres amor, vale. Se puseres amor, vale. É verdade que as coisas que custam é preciso pôr um bocadinho mais de amor, que senão aquilo empanca, como dizem lá em cima. Ó, seu padre, empancou-a. Venha para trás, venha, empancou. Às vezes quando custa a gente empanca, não é? Já não há paciência para ouvir a mulher, já não sei o quê, o vizinho nunca não sei o que mais. A gente empanca no amor. É? Qual é o segredo? Quando a cruz pesa, este é um bom exame de consciência, se a cruz nos está a pesar em algum lado, ou na vida familiar, ou na vida profissional, ou com os amigos, ou com a saúde, é porque o amor está fraquinho. E a gente às vezes tenta fugir da cruz. A solução é simples. A solução dos santos era pôr mais amor. Em vez de dói no ombro, a tentação que tem é, vou parar e encosta aí a cruz um bocadinho. A solução é, se o ombro e as pernas ficarem mais fortes, a gente aguenta. E isso é pôr mais amor. Não é? Essa é a solução para os nossos dilemas. E isto vale para o retiro, não é? Porque a gente vem aqui à espera que Deus nos tire a cruz. E devíamos vir aqui pedir a Deus que nos encha do seu amor. Porque se nos saímos aqui cheios do seu amor, venham eles. Quantos são? Venham eles. Não é? Tudo se ultrapassa, tudo fica leve. Como eu digo, conseguimos ir pôr o lixo a louvar a Deus. É um milagre. Pronto. Portanto, devemos aproveitar esta vida cada dia para crescer no amor. Esta é a nossa grande meta. Amar cada dia que passa mais Jesus e Maria. Quando nós olhamos para a vida dos santos, basicamente é isso que a gente vê em todos. Os caminhos deles foram muito diferentes. Os santos são muito variados. Não é? Mas todos são parecidos nisto. Amaram muito Jesus e Maria. Amaram com loucura. Não é? Pronto, então vamos embora. Como diz um amigo meu, zimbora! Vamos amar muito Jesus e Maria. Já fiz vários abortos e confessei e arrependi-me. Quando for julgada por Deus, serei julgada por isso. Obrigada. Então, o aborto é um pecado que marca muito do ponto de vista emocional. Não é? Uma pessoa, sobretudo as mães, não é? O pai não fica tão marcado, mas também fica. Não é? Mas a mãe, aquilo é uma experiência traumática, não é? A vários níveis. E às vezes a pessoa vai se confessar, Deus perdoa e Deus perdoa rápido. Como qualquer pecado, se vir arrependimento, Deus perdoa. Deus não está muito preocupado com o tamanho do pecado. Está só preocupado com o nosso arrependimento. Porque sem arrependimento, o perdão de Deus não entra dentro do nosso coração.
Mas normalmente quando alguém se vai confessar é porque está arrependido. Não é? É muito raro alguém se confessar sem estar arrependido. Deus perdoa logo. Só que, como eu digo, o aborto do ponto de vista emocional é algo que traumatiza muito, que marca muito, não é? Que deixa muitas feridas emocionais. E às vezes nós temos muita dificuldade, quem passa por isso, em se perdoar a si mesmo. É difícil. E por isso acontece, os padres que confessam, estão habituados, há algumas pessoas que vão se confessar, já confessaram aquele pecado, mas aquilo marca-as tanto, aquilo que elas querem confessar outra vez. E querem confessar ao seu padre, eu que eu fiz um aborto quando era mais nova. Pronto. E eu às vezes tento ajudar a pessoa a dizer, olha, Jesus já a perdoou. Jesus tem um amor perfeitíssimo e uma misericórdia infinita, perdoa tão rápido que até custa a crer. Né? Mas eu acho que lhe falta perdoar-se a si mesma. E eu ajudo a pessoa até a dizer em voz alta, é terapêutico, eu perdoo-me por ter feito isto. Não é? Pronto. Depois, a boa notícia é o seu filho, digamos assim, lá do céu, pode ter, de alguma maneira, uma relação consigo, não é agora começar a invocar os mortos, mas a gente, quando morrermos, um dia vamos ver todos os nossos familiares, todos, também esses, mais pequeninos, que, digamos assim, que foram mais cedo. Portanto, eu acho que isso também nos pode ajudar nessa fase. Eu tenho 2 irmãos que não foi por aborto voluntário, acontece também os abortos espontâneos. Tive uma irmã a seguir a mim, que ela morreu depois do parto, nasceu, passado umas horas, morreu. Chamava-se Maria. O médico, como sabia que os meus pais eram católicos, graças a Deus, batizou-a logo ali, à nascença, porque ela nasceu com um problema de saúde grave e, de facto, morreu passado poucas horas. E depois houve outro, que a minha mãe estava para aí, não sei, no 3º ou no 4º mês, e teve um desmanche. Pronto, também foi involuntário. Eu rezo, eu ponho na minha agenda o dia de anos deles, embora não saiba bem que dia que foi o dia de anos, não é? Mas para me lembrar que tenho mais 2 irmãos lá de cima e que me ajudam nesta luta. É? Portanto, eu acho que até as coisas dolorosas podemos olhar para elas com olhos diferentes, digamos assim. Depois, sugiro, se alguém quiser, há alguns retiros, não há em todo o lado, mas em Lisboa há, chamam-se Vinha de Raquel. Alguém já ouviu falar da Vinha de Raquel? Pronto. Que são organizados pela Maria José Vilaça, uma psicóloga de Lisboa, católica, presidente da Associação de Psicólogos Católicos. 5 estrelas. E ela faz há muitos anos retiros vocacionados para quem passou por este trauma. Mas são retiros, não são sessões de psicoterapia, são retiros católicos, com missa, com confissão, e com muitos bons frutos. Como eu digo, não é fácil, é um trauma e às vezes custa este perdoar-se. Este perdoar-se também custa às vezes noutros tipos de pecados também assim mais traumáticos. A gente às vezes não se perdoa. Temos que trabalhar nisto. Senhor Padre, portanto, respondendo diretamente à pergunta, obviamente que se eu me confessei arrependido, quando eu morrer, não vou ser julgado por isso no sentido negativo. Não é? E como qualquer outro pecado, para Deus, no fundo, é um pouco indiferente. Se existe arrependimento, por maior que o pecado seja, está perdoado. Não é? E ainda mais que perdoado, de alguma maneira, Deus destrói os nossos pecados. No céu, de alguma maneira, não vai haver memória dos nossos pecados. A gente não sabe bem como é que isto vai ser, porque essa memória, de alguma maneira, tiraria a alegria do céu. Não é? Portanto, a gente sabe que Deus, de algum modo, na confissão, destrói. É espetacular. Mais uma maravilha da misericórdia de Deus. Senhor Padre, na minha paróquia criaram uma pastoral dos recasados. Esses recasados, alguns deles são ministros da Eucaristia, e ninguém lhes diz
que estão em pecado. Eu já chamei a atenção ao padre. Ele disse-me que agora, com as orientações do Papa Francisco, temos de acolher a todos. Apetece-me largar a paróquia. O que faço? Bom, o que é que eu vos posso dizer? Então, o pecado é pecado. No fundo, os 10 mandamentos são os 10 mandamentos. Não vão mudar. A gente não vai pôr um 11º mandamento, nem vai tirar um. Não vão passar a ser 9 nem 11. Não é? Portanto, e quem é que nos revelou o que é bom para nós e o que é mau para nós? Aquele que nos criou. Aquele que nos criou é que nos diz: isto, vocês quiserem ser felizes, façam isto, façam o bem, a estrada é por aqui, e evitem o mal. E se nós fizermos o contrário, o que é que vai acontecer? Vai correr pior. É um bocado como tudo, não é? Eu dou sempre os mesmos exemplos, mas são os que me vêm à cabeça. Se alguém comprar uma máquina de lavar, vem lá com um livrinho a dizer: o detergente põe-se nesta gaveta, não é? Liga-se à ficha assim. E agora, se eu em vez de detergente puser lá dentro, sei lá o quê, diluente, não é? Ou gasolina sem chumbo, ligar a máquina no máximo, será que as calças ficam lavadas? Não é? E, sobretudo, espero que ele não fume a seguir. Ou seja, nós não fomos feitos para fazer o mal. O mal não nos convém, porque às vezes nós temos uma visão muito jurídica do pecado. Isto é mau porque está proibido. Não. Isto é mau porque não me convém. E porque não me convém, está proibido. Esta é que é a lógica certa. É o bem que funda a norma. Não é a norma que determina o que é bom e o que é mau. Isto é um bocado de filosofia, mas é importante ter esta... Porque isto aplica-se a imensa coisa na vida. O bem e o mal são uma realidade, digamos, que está na ordem da natureza, do Criador. Eu não fui feito para beber gasolina, é a tal história. Pronto. E por isso existe a minha mãe, se eu andasse a tentar beber gasolina, a minha mãe fazia lá um cartaz em casa a dizer: é proibido beber gasolina nesta casa. Não é preciso porque eu não me apeteceu nunca, não é? Mas imaginem que alguém inventa uma gasolina com sabor a morango, com borbulhas, tipo Schweppes, não é? Fresquinha, no verão, em latas iguais, mas é gasolina. Parece, é o drama do bem aparente. Há coisas que parecem boas, mas a gente depois dá um golo e percebe: mas isto afinal não é bom, não me convém. Não me convém. Portanto, o pecado é isto. O pecado é algo que não me convém. É algo contrário àquilo para que eu fui feito. Já expliquei há bocado, é uma forma de desamor. É algo que não é bom, nem para mim, nem para quem está à nossa volta. Em relação aos recasados, eu agora já falei em muitas perguntas, não vou só dar os resultados, mas quem quiser pode ir ver mais vídeos em que eu explico isto. A doutrina sobre o matrimónio é muito clara. O que Deus falou sobre o matrimónio, e Jesus em concreto, é claríssimo. É claríssimo. Não separa o homem o que Deus uniu. A mulher que deixar o marido e casar com outro comete adultério. O marido que deixar a mulher e casar com outra comete... Não fui eu que disse. Jesus de Nazaré. Portanto, não há volta muito a dar. Não há muita volta a dar. Agora, isto não significa que nós tenhamos que desprezar as pessoas que estão em pecado. Não é? Temos que amar a todos. Jesus amou a todos e deu a vida por todos. Não é?
Agora, há aqui uma fronteira delicada. A gente amar é querer o bem, querer o melhor. Não é simplesmente ser amigo no sentido de ir para os copos e, não é? Calma, não é confirmar os outros no erro. Portanto, ser amigo é ajudar os outros a sair do pecado. E isso, em alguns casos, todos nós teremos os nossos casos nas nossas famílias. Hoje em dia é muito frequente, não é? Pessoas que, no fundo, ou ainda não casaram pela igreja, ou já se divorciaram e casaram-se pelo civil. Eu penso que hoje é difícil encontrar uma família onde isto não tenha acontecido. De alguma maneira, já toca a todos. E agora, eu não falo mais com essa pessoa, falo, e sobretudo rezo por essa pessoa e tento com paciência, porque às vezes não vai numa tarde, digamos assim, puxá-la para o caminho certo. Por exemplo, mandando o cartaz do próximo retiro, do Arnaldo. Ou seja, a gente quer trazer... E Jesus, quando foi almoçar à casa de Zaqueu e foi aos publicanos, não foi para os ajudar a continuar a roubar, foi para os tirar do pecado. Não são os doentes, os justos, os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Eu vim para chamar os pecadores, não vim para os justos, vim para chamar os pecadores. Portanto, isso aplica-se para todos nós, cristãos. Portanto, nós não temos que desprezar ninguém, nem fugir de ninguém. Mas isso não significa que o pecado não existe. Temos que chamar as coisas pelos nomes, não é? O branco é branco e o preto é preto e o pecado é pecado, não é? Seu padre, mas não é fácil. Não é fácil, mas com oração, com penitência e com algumas sugestões. Eu sei que santos de casa não fazem milagres. Na nossa família é sempre difícil, não é? Mas não custa nada propor, olha, vai haver um retiro, se calhar era bom vires e tal, não é? E eu já vi muitos casos, e o Arnaldo também, de tantas pessoas que estavam bem lá no fundo do poço, e que deram uma chance a Jesus e que se arrependeram dos seus pecados e começaram uma vida nova. É espetacular. Portanto, não há casos perdidos para Jesus. Mas, voltando aqui à pergunta, eu afastei-me um bocado. São ministros da Eucaristia e ninguém lhes diz nada. Obviamente que há alguns ministérios que é como a história dos padrinhos de batismo. Uma das maiores dores de cabeça que os padres têm é os padrinhos de batismo. Há alguns ministérios eclesiais que implicam a palavra idoneidade, não sei se se percebe muito bem, ou seja, ter as condições necessárias para desempenhar aquela missão. Ou seja, imaginem, os nossos jogadores da seleção, há um que torceu um joelho, agora houve um do Sporting que torceu o joelho, não foi? Acho que foi. E então, ele mesmo que queira jogar não consegue. Ele não é idóneo para ser titular no jogo. Ele tem pena, mas não pode, não é? Porque está com o joelho, ou está com o tornozelo partido, ou torcido. E isso aplica-se a estes casos. Há pessoas que, pelas suas condições objetivas, não são idóneas para ser madrinha ou padrinho de batismo, ou ministro da Eucaristia, ou catequista, porque, no fundo, a gente não prega só com a boca, a gente prega com o exemplo. A gente prega com o exemplo. E seria um contra-testemunho. Imaginem, eu tenho um afilhado e depois vou dizer ao meu afilhado, olha, meu afilhado, se quiseres ir para o céu, não podes cometer adultério, 6º mandamento. E ele vira-se para mim e diz, tio, mas tu não vives casado, vives em adultério, como o Herodes, com a cunhada. E eu ficava com que cara, não é? Toim! Como diz um padre amigo meu, toim! O Evangelho é para ser pregado com a vida. E digamos que há uns mínimos olímpicos, eu pergunto muito às pessoas, quer ir para o céu? Toda a gente diz que sim, graças a Deus. E eu digo-lhe, olha, há uns mínimos olímpicos, querido amigo, chamam-se 10 mandamentos.
Toim. Portanto, os 10 mandamentos, no fundo, dão-nos a fronteira das coisas graves que nos fazem perder o tal amor de Deus que está em nós. E se perdermos o amor de Deus, é a pior desgraça que pode acontecer nesta vida. Tudo o resto é relativo. Perdemos a graça, perdemos o céu. Então, a senhora diz, como é que ela diz? Pronto, o padre, coitado, e coitada dela também. Já chamei a atenção ao padre, ele disse-me que agora são as orientações do Papa Francisco. Temos que acolher a todos. É a tal história. Acolher é uma coisa, palmadinhas nas costas e dizer que não há pecado é outra. Estão a ver? Há ali uma fronteira terna. Jesus foi almoçar à casa de Zaqueu, mas não foi para dizer a Zaqueu, Zaqueu, podes continuar a roubar, ninguém está a ver. Foi para dizer, hoje entrou a salvação nesta casa. Pronto, e então isto vale para estas situações. E o Papa Francisco, no fundo, os textos que tem feito sobre estes temas são sempre um pouco, infelizmente, ambíguos. E, portanto, dão para várias interpretações. Não são muito claros. Parece que dá a entender que... Portanto, manda assim umas cinzentas. É preciso acolher a todos, todos, todos. Claro, estamos todos de acordo. Mas isto não significa que a gente acolhe o pecado. A gente acolhe os pecadores, mas não acolhemos o pecado. A gente combate o pecado, porque ama os pecadores. Certo? Portanto, estas ideias hoje tornaram-se confusas. E até na cabeça de alguns padres, eu sei isto porque vou dar o exemplo dos meus colegas. No outro dia eu estava numa reunião, depois da famosa Amoris Laetitia, uma reunião só com padres. E eles estavam a falar disto, da comunhão aos que, no fundo, vivem em adultério. Agora, como é que eu faço? Eu tenho lá um caso na paróquia e tal. O Papa disse, no fundo, é preciso discernir, um caminho de discernimento. Não disse que se pode dar a comunhão, porque senão era demasiado bombástico, não é? Mas areia nos olhos, como se costuma dizer. E havia lá uns padres que estavam a dizer uns disparates, mas coitados. No fundo, o texto lançou aquela ambiguidade. E depois o mais grave, na minha opinião, é o Papa deixa as coisas andar, os disparates a circular e está calado. E não esclarece. E isso é uma omissão, na minha opinião, grave. Houve aquela história dos dúbia, dos cardeais, não esclareceu. Então é pecado ou não é pecado? Podem fazer... Portanto, os padres coitados, alguns pensam que não, isto se calhar a Igreja está a mudar nestas coisas. Não pode. Não pode. Não pode. É? Vai arrancar o Evangelho em que Jesus diz que a mulher que deixar o marido... Essa teria que ser a consequência. Não é? A consequência. Se a Igreja mudasse, então vamos mudar o Evangelho. Dá cá a Bíblia. Jesus disse isto, mas a gente vai pôr aqui uma nota de pé de página. Jesus não quis bem dizer isto. Não é bem assim. É preciso acolher todos. Não dá. Não dá. Como é óbvio, não é? Pronto. E nessa reunião os padres começaram a falar. Éramos para aí uns 7. E um disse uns disparates. Eu fiquei assim com cara de sério. Outro disse outros disparates. Eu fiquei ainda mais sério. Outro continuaram e tal, e às tantas o responsável pela reunião olhou para mim e viu que eu estava com cara de poucos amigos e disse assim, e tu, o que é que achas? E eu disse, eu acho o mesmo que Jesus de Nazaré. O marido que deixar a mulher e casar com outra comete adultério. A mulher que deixar o marido e casar com outro comete adultério. E estou disposto a dar a minha vida por isto. E o que é que aconteceu? Vamos mudar de tema. Pronto, e mudámos de tema. E o mais incrível, mas eu acho que isso é, no fundo, a verdade, a força da verdade e do amor.
Os padres não ficaram menos meus amigos. Somos amigos até hoje. Quando às vezes eu não fico para o almoço ou assim, eles, pá, não te vás embora, fica connosco. Eles no fundo sabem que eu sou amigo deles e que não é teatro. E que, para mim, o Evangelho não é uma brincadeira. As coisas de Deus não são uma brincadeira. Não é? Hoje em dia há muitos padres e até bispos não querem chatices. Coitados, o mundo é difícil, as pessoas querem, vêm os padrinhos, são sempre as mesmas guerras. E às tantas uma pessoa cansa-se de remar contra a maré. E às tantas, olha, já não digo nada, fazem o que quiserem. Pronto, é uma balbúrdia, mas isso não é educar. E a palavra padre, o que é que significa? Pai. E um pai educa. E educar dá trabalho, ou não dá? Olha, careca. Dá trabalho, a gente tem que se zangar, tem que chamar a atenção, não é? É mais cómodo a gente deixar andar, mas isso não salva, isso não é? Pronto. Apetece-me largar a paróquia, que faço? Então, eu acho que fez bem em falar com o padre, com paciência, com amor, reze por ele. A vida dá muitas voltas, graças a Deus eu vejo alguns padres que se calhar se deixaram confundir ali durante algum ano ou dois, mas agora estão a abrir os olhos devagarinho, a perceber que isto não leva a lado nenhum, que às tantas isto é a balbúrdia total. Portanto, há sempre esperança, a verdade está do nosso lado, nós temos que dizer a verdade com clareza, aplicando ao meu caso. Eu não deixei de ir às reuniões dos padres. Eu continuo a ir e digo-lhes o que tenho para dizer. E eles, pronto, já sabem. E eles às vezes até fogem de alguns temas, porque já sabem como é que a coisa vai acabar. Pronto, mas isso é que é ser amigo. Isso é que é ser amigo. Isso é que é ser amigo. E, às vezes, há alguns que parece que concordam com os outros, quando estão em grupo, mas quando estão sozinhos, eles até desabafam e dizem, não, eu também acho que tu tens razão. Mas eu não tenho muita coragem de me meter nestas guerras. Portanto, vale sempre a pena dizer a verdade, lutar pela verdade, rezar e tentar ajudar. Apetece-me largar a paróquia. Aí, pronto, eu diria que também é preciso rezar e ver onde é que Deus me quer. A vontade de Deus é o que interessa. O que me apetece não deve ser o critério da nossa vida. Se a gente se guiasse pelos apeteces, onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Apetece-me, sei lá o quê. A gente tem que... O que é que Deus espera que eu faça hoje? O que é que Deus espera que eu faça aqui? Qual é o meu lugar? O teu lugar é a tratar da tua família, é a trabalhar com empenho. Então é aí que eu quero estar, porque é aí que Deus me espera. Então, eu não estou nesta paróquia por acaso. Eu não digo que em casos extremos não seja necessário. Um fiel até tem uma certa liberdade. Vocês têm sorte, podem escolher o padre, vão à missa do padre que gostarem mais e ninguém vos diz nada. Eu estou condenado a ouvir-me sempre. Não posso ir a outra missa, tenho que ir à minha. Pronto, isto para dizer, não é preciso também ser rígido. Sr. Padre, eu gosto de ir àquela paróquia, habituei-me, tenho lá os meus amigos. Deus seja louvado, tudo bem. Eu gosto mais de ir ali, que são mais descontraídos. Ali a missa é mais cuidada. Eu gosto também das coisas bem feitas. Não é? Às vezes há bandalheira a mais, eu não me sinto muito bem. Às vezes tenho que aguentar, paciência. Não é? Mas, podendo escolher, escolho uma celebração que me ajude, no fundo, a rezar melhor. Porque é que eu vou à missa? Para me encontrar com Deus. Então eu escolho um local onde isso aconteça. É como aos retiros, não é? Se este retiro não me ajuda, eu vou ao outro. É simples, não é? Portanto, os fiéis têm essa liberdade. E quem sou eu para tirar essa liberdade? Portanto, podem ir, podem, a outra vai ao vizinho, vai. Não. Se calhar até é bom para o padre, porque assim depois pensa duas vezes. Se eu se calhar fizer estas coisas malucas, estou a espantar a caça. Vão-se embora aos bons. Não é? E ele assim pensa duas vezes e tal. Pronto, mas como eu digo, eu acho que nós não podemos desistir à primeira, nem desistir nunca. Temos que rezar por ele, falar com ele, ajudar com calma e ver o que é que Deus quer de nós. Onde é que Deus nos quer.
Há muita coisa que não está bem na nossa igreja, é verdade. Mas se nós virmos, sempre foi assim. Quem gosta de história, estude história da igreja e vai ver se eu não tenho razão. Isto nunca foi um mar de rosas. Nunca. Houve períodos mais calmos, mais tranquilos, mas houve períodos complicados. Houve períodos em que os padres mal sabiam ler. Portanto, imaginem as homilias que saíam. Não é? É verdade, estou a dizer a verdade. Sabiam o mínimo, sabiam ler o missal e pouco mais. Não havia seminários. Os seminários é do Concílio de Trento. Portanto, há coisas que mudaram muito e já aconteceu de tudo. Já aconteceu de tudo mesmo. Aquilo que eu repito muitas vezes, que penso que se aplica a todos nós, é à nossa família, ao trabalho, à igreja, à paróquia, isto não é um mar de rosas, mas Deus colocou-me aqui. A pergunta que eu tenho de fazer é: como é que eu posso ser parte da solução? Não está tudo perfeito, não. Mas Jesus conta comigo para que as coisas melhorem. E se calhar eu não posso fazer muitas coisas, mas posso fazer algumas. E como eu não posso fazer muitas, às vezes eu desisto. Há pessoas que dizem: isto não vai a lado nenhum, vou-me embora. Depois vai para outra paróquia. Passado uns meses é a mesma coisa. Isto não vai a lado nenhum, vou-me embora. Passado vai para outra paróquia. Passado uns meses, isto não vai a lado nenhum. Ou com os maridos, casou com este, não vai a lado nenhum. Outro. Outro. E afinal, o problema é não ter percebido que o céu não é aqui. O céu ainda não é aqui. Aqui, andamos aqui a suor e lágrimas. Não é? E pronto, com a graça de Deus, podemos ser parte da solução na nossa família, no nosso trabalho, na nossa paróquia. Pronto, é isso que eu gostava que a gente tivesse noção. Não é? Não significa que eu não possa ir à outra paróquia, que eu não possa... Viva a liberdade, mas é preciso rezar e fazer as coisas pelos motivos certos. Não seja uma espécie de, digamos, de birra. Às vezes a gente reage, fiz uma birra, eu tenho às vezes alguns colaboradores paroquianos que se zangam comigo porque eu lhes digo alguma coisa, nunca mais cá venho, Sr. Padre. Pronto, está bem. Deus, boa sorte. E depois eles acabam por vir. Mas pronto, mas às vezes a gente reage muito impetuosamente, não é bom. O Platão, agora conto uma história engraçada, o Platão, que não era católico, como vocês sabem, era um filósofo grego, muitos séculos antes de Jesus nascer, tinha feito um propósito engraçado. Uma vez um escravo dele fez um disparate grande, já não sei o que é que foi, mas pronto, imaginem, entornou o café todo. A chaleira toda, aquilo tudo. Ele ficou muito irritado, queimou-se todo e não fez nada. E o escravo ficou muito impressionado, porque naquela altura eles eram castigados com muita dureza. E Platão disse: tens sorte porque eu decidi que quando me irritasse não ia tomar nenhuma decisão. É sábio. Porquê? Porque a gente de cabeça quente normalmente erra. A gente de cabeça quente diz o que não queria e faz o que não queria. Verdade ou mentira? Verdade. Portanto, rezar antes de tomar decisões importantes. Deus... E agora? Deus é... amor. Bom. É bom. Deus é bom e tudo pode. Amém. Porque Deus não acaba com todo o mal, inclusive demónios, e permite que haja paz entre todos os seres visíveis e invisíveis. Como é possível que um ser perfeito, Deus, surja em seres imperfeitos? Boas perguntas. Sendo Deus perfeito, não deveriam todos os seres criados por Ele ser perfeitos? Ótimas perguntas. Estas, no fundo, quem escreveu isto pensa nestes problemas mais profundos. Como é que um Deus todo-poderoso e que é todo amor ter criado umas coisas que anda tudo às turras uns contra os outros, assassínios, guerras, maldades? Como é possível? E como é que é possível que Deus tolere isto tudo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 1000 anos. É o problema do mal.
um problema que é, podemos dizer, a grande questão da história. Portanto, eu não vou dizer que este é um problema, é uma pergunta de resposta fácil, porque seria enganar-vos. A resposta a esta pergunta não é fácil. E eu vou-vos dar a resposta e de alguma maneira vai saber a pouco. Não sei se percebe isto, não é? Eu vou-vos dizer a resposta, mas vocês vão ficar pouco contentes. Está bem, mas isso não resolve. Quer dizer, resolve até onde a gente consegue perceber. Portanto, 2 ou 3 ideias que a gente sabe pela revelação. Deus não é a causa do mal. Isto é muito importante, porque se Deus fosse a causa do mal, Deus seria mau. Aquele que quer o mal é mau. Certo? Pronto. Deus não é a causa do mal. E Deus, no seu plano inicial, original, não havia mal. Pronto, certo. E então o mal como é que entrou? O mal entrou por uma coisa que Deus deu aos anjos e aos homens, que se chama liberdade. E aqui alguns diriam, então era melhor não ter dado. Deus foi dar a liberdade, isto correu mal. Ainda por cima Deus já sabia que ia correr mal. Porquê é que Deus deu a liberdade? É uma grande pergunta também, porque se não houvesse liberdade, não havia pecado, se não houvesse pecado, não havia retiros. É simples. É. Pronto. Então a pergunta é essa. Porquê é que Deus arriscou dar a liberdade aos homens e aos anjos? E aqui a resposta, como eu digo, sabe a pouco, porque o amor que é Deus e que é um amor família, que é Pai, Filho e Espírito Santo, quis que algumas das suas criaturas pudessem participar da sua vida íntima. Ou seja, quis que algumas criaturas pudessem conhecê-lo face a face, que o pudessem ver como ele é e amar e ser amados. O papagaio, o cão e o gato não conseguem ver a Deus, nem amar a Deus, porque não são livres. Portanto, a liberdade, por um lado, é uma condição de possibilidade de entrar em comunhão com Deus, mas, por outro lado, se for mal usada, é a possibilidade de, digamos assim, de destruir o plano de Deus e de introduzir o mal no mundo. É um risco grande, mas também é preciso perceber o que levou Deus a assumir esse risco. A vontade de querer ter criaturas, ter filhos, ter alguém que dissesse Pai Nosso. O cão não consegue dizer Pai Nosso. Portanto, a liberdade está um pouco na resposta a este problema do mal. Porque é que Deus permite o mal? Mas também é verdade que Deus não permite o mal de uma maneira, digamos assim, perpétua. Nesta vida, nesta história, Deus, e acontece com os anjos também, eles tiveram um momento só para se determinar, para escolher. E os homens têm uma vida para dizer que sim ou que não a Deus. Esta vida serve para isso, para dizer que sim ou que não a Deus, com as nossas ações. E, portanto, nesta vida, que é onde nós encontramos o mal, à nossa volta, há pessoas que fazem mal às crianças e outros que não sei o quê, e guerras e não sei o que mais, e maldades. Como é que Deus aguenta tudo isto? Nesta história, onde o pecado entrou por causa do abuso da liberdade, nós usamos mal a liberdade, Deus tolera o mal, mas também é verdade que tolera o mal por um certo tempo. É importante dizer isto. O mal é só transitório. Agora há pecado, mas
a gente está a caminho dos novos céus e da nova terra, onde já não há morte, já não há Hospital de Santa Maria, não é preciso. Também já não há retiros. Não é preciso. Vai estar tudo nos eixos. Não é preciso PIN no multibanco. Não há ladrões. Não é? Os advogados vão estar todos desempregados. Os tribunais vão estar todos vazios. Novos céus e nova terra. E não haverá morte. Não haverá nem mal moral, pecado, nem mal físico. Nem doenças, nem dentistas, nem dores de dentes. Portanto, a história caminha para isso. A história caminha para isso. Deus permite o mal temporariamente. E, agora mais uma boa notícia, porque é que Deus permite o mal? Porque Deus, de uma maneira que só Deus consegue reciclar o mal. Espetacular. Deus consegue pegar no mal e fazer que o mal, de alguma maneira, concorra para a nossa comunhão com Ele. Espetacular. No precónio pascal, naquela coisa que se lê na vigília pascal, ó feliz culpa, que nos fez merecer tão grande Redentor. Ou seja, Deus permite o mal e do mal é a ocasião de mandar o seu Filho que morre por nós na cruz e na cruz recicla o mal todo em nosso benefício físico e moral. Físico e moral. Portanto, as nossas dores de costas, eu já tenho algumas também, sei quê, unidas à paixão de Cristo, santificam as nossas almas, ou seja, são ocasião de união a Deus. É espetacular. É uma ótima notícia. Só Deus. Aquilo que em si era só uma consequência do pecado, dolorosa, passou a ter um valor, digamos assim, útil. Pronto, o cristianismo é esta loucura de Deus. Deus não anula a liberdade humana. Deus podia ter dito, vocês portaram-se mal, a liberdade volta. Acabou-se esta brincadeira. Vai tudo para a cama. Xixi, cama. Acabou-se a PlayStation. Dê cá a liberdade de volta. Não, Deus diz, eu não volto atrás com a minha palavra, eu dei a liberdade, mas eu arranjo uma maneira de, digamos assim, de vos tirar do buraco em que vocês, por culpa própria, se enfiaram livremente. É a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É a resposta de Deus ao mal. Pronto, que nós estamos ainda numa fase intermédia, estou a falar muito, não é? Temos que ir lanchar, para a glória de Deus. Nós estamos numa fase intermédia em que Deus já, digamos que, derrotou o mal na cruz, é isto que eu vou dizer, é importante, mas em que ainda esta vitória de Deus sobre o mal, sobre o pecado e a morte, ainda não, digamos assim, ainda não se transmitiu de alguma maneira a toda a criação. Já começou a ser transmitida. Por exemplo, através dos sacramentos. Os sacramentos tornam nossa a vitória de Jesus na cruz sobre o mal. Por exemplo, a confissão é muito evidente. Eu sou perdoado dos meus pecados, pelos méritos da cruz de Jesus. Portanto, nós estamos nesta fase em que Deus já deu, digamos assim, uma machadada no mal, muito grande. Já não tem cura ao mal, o mal já está feito ao bife, mas ainda estremece um bocado. Não sei se vocês têm galinhas, eu tenho. A gente às vezes mata a galinha, mas ela ainda estremece um bocado. A coisa está a ficar imprópria para crianças, não é? Pronto. Ela ainda treme, ainda até, ia dizer uma coisa muito, que não vou dizer, até pode correr. Portanto, de alguma maneira, o mal já levou uma machadada, digamos assim, definitiva, com a morte e ressurreição de Jesus. Mas a galinha ainda estremece, ou seja, nós ainda experimentamos na história, na nossa história e na humanidade, as consequências do mal. Mas esta vitória de Jesus na cruz
está-se a espalhar, sobretudo através dos sacramentos da Igreja, e o mundo já se está a transformar gradualmente nos novos céus e nova terra, onde o mal já não tem lugar. Pronto, este é o resumo que eu queria dar. Portanto, Deus, no fundo, não vai tolerar o mal para sempre. A vitória de Deus sobre o mal é uma vitória, se nós quisermos, gradual, que é uma coisa que nós não temos muita paciência para esperar. Nós queríamos carregar no botão. Carregar no botão, pum, acabou o mal. Mas não, é gradual. Como a nossa santificação é gradual. Pronto. Sendo Deus perfeito, não deveriam ser todos os seres criados por Ele perfeitos? Deviam, mas foi aquilo da liberdade que eu expliquei, não é? O custo da liberdade era não ter filhos. Né? Portanto, Deus arriscou, digamos assim, e nós desobedecemos a Deus, como vocês sabem. Não é? Deus disse, não façam, e o demónio veio, não, façam, é fixe. E nós fizemos uma escolha muito estúpida, que foi dar ouvidos ao demónio e achar que Deus era mentiroso. Foi estúpido, não foi? Chama-se pecado. Mas pronto. E isto é verdade para todo o pecado. O pecado é sempre uma ação que não faz sentido. Não faz sentido. Se nós pensarmos bem, não faz sentido. Tem uma certa aparência de bondade. Olhou para a maçã, viu que era boa para comer e tal. Parecia bom. Mas se ela tivesse tido calma, dizer, não, calma. Mas Deus disse que era mau. Mas a serpente está a dizer que é bom. Vou ter que escolher em quem é que acredito. Em quem é que eu acredito? Faz mais sentido acreditar em Deus ou na serpente? E sei lá quem é a serpente. Se ela tivesse pensado um bocadinho, teria chegado à decisão certa. Mas o pecado é assim. A gente às vezes vai pelo impulso. Epá, uma maçã. Não era, parecia bom. Nunca tive nenhum preconceito ruim sobre a efusão do Espírito Santo, pois cresci no meio carismático. Descobri recentemente que há pessoas que não aceitam se não for um padre. Poderia me explicar o porquê dessa dúvida? Então, assim rápido, o renovamento carismático é um movimento que não tem, agora já tem alguns anos, por acaso, mas que nasceu, vá lá, na segunda metade do século XX. E que nasceu, digamos assim, até fora da Igreja Católica. Foi num ambiente de protestantes, pentecostais, começaram a fazer retiros. Como vocês sabem, os protestantes guiam-se muito pela Sagrada Escritura. Todos estamos de acordo que a Bíblia é 10, é impecável. Devemos usar a Bíblia sempre. E lá, quando nós vemos, sobretudo nos Atos dos Apóstolos, etc., vemos o que aconteceu em Pentecostes. Pedro, antes de Pentecostes, foge quando Jesus é preso e depois nega Jesus 3 vezes. Uma senhora que estava ali, a criada do sumo sacerdote, o senhor também era do grupinho. Não, eu não. Eu trabalho em Lisboa. Estou de passagem só. Pronto. E depois é interessante, a gente às vezes vê Jesus aparece a São Pedro e podia ter dito, Pedro, eu gosto muito de ti, eu sei que tu gostas de mim, mas correu mal, Pedro. Correu um bocado mal. Tu desiludiste-me. Eu fui preso e tu fugiste. E depois a criada do sumo sacerdote perguntou se tu eras meu amigo, tu disseste que não 3 vezes. Eu acho que não tens as condições necessárias, que não és idóneo para ser o primeiro Papa. Era razoável que Jesus dissesse isso? Como é que Jesus resolveu este problema da fraqueza de Pedro? Disse, Pedro, não saias de Jerusalém enquanto eu não mandar a promessa do Pai. Tu não és flor que se cheire, mas eu vou resolver isso. Tu e os apóstolos, vocês vão ficar aqui quietinhos, em retiro,
com o Sr. Arnaldo a invocar o Espírito Santo. E depois ele vai vir. E vocês vão ver a diferença. E Pedro, desde o dia de Pentecostes até ao fim da vida, nunca mais vacilou. Morreu crucificado, como vocês sabem, em Roma. Logo a seguir ao Pentecostes, Pedro abre a boca e começa a pregar e converte-se um montão de gente. Ele que tinha tido vergonha em frente de uma senhora, agora à frente de toda a gente ali a falar à maluca, mas o que é que ele... Até eles a diziam, se calhar estão bêbados. Se calhar estão bêbados. O que é que se passa aqui? Pronto, portanto há pessoas que também vêm ao grupo dos carismáticos e acham, isto está tudo maluco. Ligaram-nos à ficha, o que é que se passa? Estas irmãs, onde é que já se viu? Estamos mesmo no fim dos tempos. Não, mas isto para dizer, se nós pegarmos no Novo Testamento, sobretudo nos Atos dos Apóstolos, nós vemos como o protagonista principal da missão é o Espírito Santo. Portanto, esta ideia é muito central. Se nós tirarmos o Espírito Santo da equação, isto vai correr mal. Se nós tirarmos o Espírito Santo da equação, isto vai correr mal. Porque vamos ser só nós. E só nós não vamos a lado nenhum. E a boa notícia é, por piores que nós sejamos, se o Espírito Santo estiver na equação, isto vai ser espetacular. Por isso temos que estar sempre muito centrados nisto. Esta é a receita de Jesus para a missão. Não fomos nós que inventámos. Foi Jesus que disse, vocês não saiam antes de receberem o Espírito Santo. O Espírito Santo é a chave. Não disse com estas palavras, mas no fundo é isto que está implícito. Não é? E se nós virmos os Atos dos Apóstolos e as cartas de São Paulo, e depois o Espírito Santo acordou-me e disse-me, vai para não sei aonde, e eu fui. E depois os apóstolos desceram lá e perguntaram, já receberam o Espírito Santo? Não, então a gente impõe as mãos e veio o Espírito Santo. E depois... E, portanto, sem o Espírito Santo não vamos a lado nenhum. No renovamento carismático tem-se o bom hábito, obviamente que isto não é exclusivo, todos, a Igreja... Temos imensos hinos ao Espírito Santo e missas ao Espírito Santo. Na missa estamos sempre a pedir, mandai, Senhor, o vosso Espírito. Só que nós fazemos aquilo, como é que eu ia dizer, um bocado em piloto automático, sem termos muita noção do que é que estamos a fazer. Estamos a pedir o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Já. Pronto. Aqui no renovamento, ou nos retiros... faz-se de uma maneira, se nós quisermos, mais solene, neste sentido que, com os gestos, com os cânticos, não é? É um clamor insistente em que pedimos só uma coisa. Pai, manda, em nome de Jesus, o teu Espírito sobre estes nossos irmãos. E o que é que acham que Deus Pai faz quando alguém pede o Espírito Santo? Jesus disse um dia, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai dos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe... E disse que tinham que ser padres? Pronto. Alguma dúvida? É preciso pedir com fé. Simples. Não é? Mas eu não senti nada. Jesus disse que não é preciso sentir. Não é? O Pai dará, é uma questão de fé. Quanto mais o vosso Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Se a gente pedir com fé, recebe. Porque não podes ir para o céu se o Espírito Santo não tiveres contigo. E Deus quer. Pronto. E há imensos testemunhos, se calhar aqui se a gente agora pudesse... Mas eu, quando estive cá no outro e tudo, depois quando venho no outro... Há sempre pessoas que me vêm contar, seu padre, quando rezou, olha, aconteceu-me isto e aquilo, eu não estava à espera, eu nem acredito muito. Há ou não há? Imensos testemunhos de graças grandes. A infusão do Espírito Santo também. Quando a infusão É isso. Só que há uns que... E há uns que me vêm contar depois. Porque é que há uns que caem e outros não caem. Depende de Deus. Não é? Basicamente, a questão do repouso no Espírito... é aquilo que em teologia espiritual nós chamaríamos uma consolação de Deus, ou seja, é uma graça, digamos assim, mais extraordinária,
que nos conforta. Às vezes é uma graça de cura interior, às vezes é uma graça de pacificação, tirar traumas, medos, etc. As pessoas que passam por isso relatam, experimentam uma grande paz, uma grande alegria, estão cá e não estão, etc. A gente vê que pelos frutos é uma coisa muito boa. Mas também há muitas pessoas que não caem e que depois notam que a vida, a partir daquele momento, começou a mudar. São Pedro não caiu, que eu saiba, no cenáculo, não é? Começou a falar. Pronto, isto para dizer, não é preciso... E normalmente a experiência que eu tenho é que Deus dá mais as consolações nas primeiras fases do nosso encontro com Deus. É uma espécie daquela lua de mel, digamos assim. Quando a gente... encontrei Jesus no retiro, fiquei... E aí é tipo tsunami, caí, sei lá o quê, não sei o que mais, acontecendo. Mas depois no outro retiro a coisa já é mais calma. Porquê? Porque já passámos a fase da lua de mel e Deus, na sua providência, Deus é que manda. Deus acha que se calhar já não precisa daquela graça, aquela pessoa. Agora precisa de outra, mais de outro tipo, não é? Pronto, mas isto para dizer, Deus dá o Espírito Santo sempre que pedimos com fé. Se não houver padre, a gente pede à mesma com fé. É simples. Não é? Obviamente eu não sou contra os padres, como calculam. Não é? Se houver padre, ótimo. Não é? O padre tem um sacramento especial. Tem. E uma autoridade ligada a esse sacramento. Tem. Mas todos os batizados, não é? Todos os batizados são filhos de Deus e, portanto, quanto mais o vosso Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É simples. É só pôr esta palavra em prática. Nunca tive nenhum preconceito... Já foi. Pronto. Senhor Padre Duarte Lara, o que mais nos pode dizer sobre as consequências de receber, implantar no corpo um chip com os dados pessoais voluntariamente ou obrigados? Já falei algumas vezes sobre isto. Agora, como não sei se vocês sabem, saiu nas notícias há pouco tempo que Portugal é um país piloto aqui na União Europeia com o chamado passaporte de vacinação digital. Certificado digital de vacinação, é assim que se chama. Quase passou despercebido nas notícias. Pronto. Isto já é a marca da besta? Não, mas eu acho que é o avô, digamos assim. Ou seja, dá para perceber, não é? Ou seja, nós o que é que vemos à nossa volta? Um mundo cada vez mais, digamos assim, digitalizado, não é? Que é muito cómodo, eu também uso, não é? Dá jeito ir ao banco com o telemóvel e resolve-se quase tudo, não é? Portanto, não é mau isso, pelo contrário, é cómodo, é útil, mas o que é que vemos ao mesmo tempo? Vemos que as autoridades públicas têm aproveitado, por exemplo, a história da pandemia e outras coisas, para ter cada vez mais informações, saber tudo sobre nós e controlar cada vez mais tudo. E isso é um grande risco. E, estranhamente, nós cada vez sabemos menos deles. Eu acho que numa democracia saudável devia ser ao contrário. Nós devíamos saber muito o que é que eles fazem, o que é que eles dizem. Por exemplo, quem é que hoje foi falar com o Primeiro-Ministro? Nós não sabemos. E ontem também não sabemos. E antes de ontem também não sabemos. Eu acho que isso é mau. Porque se lá foi o presidente do banco tal ou banco tal, eu acho que é importante saber-se. E quanto tempo é que ele ficou lá com ele. Eu não estou a dizer que as conversas tenham que ser públicas. Mas a agenda devia ser pública. E, pelo contrário, a gente vê um Estado que sabe tudo sobre nós. Eu espirrei ontem, já está no certificado e que não fui vacinado, etc. E isso dá as condições, pela primeira vez na história, para um sistema, digamos assim, de controlo
das massas de uma maneira que nunca houve. Já há várias pessoas a falar sobre isso, mas com esta história de a carteira digital, a identidade digital, pois dizem que para ter uma conta na internet é preciso ter a identidade digital, é preciso ter a carteira digital. Depois a moeda vai passar a ser a chamada moeda digital do Banco Central, CBDC, que é uma moeda programável. Isto são tudo coisas que estão a acontecer, basta ir procurar na internet. Eu tenho um canal no Telegram onde eu ponho muitas destas notícias que não passam muito. É um canal que não tem muita gente, mas para quem gosta de ter os olhos abertos, é bom. Há muita gente que eu encontro que eu digo, Sr. Padre, olha, ajudou-me muito. E, portanto, está a ser implementado um sistema, no fundo, de controle social, um pouco como existe na China. Não sei se já sabem, na China existe um sistema de pontos. As pessoas que, sei lá, passam a rua fora da passadeira, há uma câmara que vê, perde pontos. Vai no Facebook e diz o comunismo não é muito bom, perde pontos. E depois o que é que acontece? Quer pôr o filho na escola, não consegue, porque não tem pontos suficientes. Quer ir de férias, não pode, porque não tem pontos suficientes. E chega ao ponto de nem usar os transportes públicos. Ou seja, é um sistema que força as pessoas a viver de uma certa maneira e a falar de uma certa maneira. Isto já acontece na China. Não é um dia pode vir a acontecer no planeta. Não, já acontece. E o que eu vejo é que aqui na Europa e nos países ocidentais, no fundo, estão a montar este sistema, mas obviamente que se eles dissessem à descarada que é isto que eles querem, não conseguiam. Então têm que arranjar umas desculpas bonitas. Não, isto é pela vossa segurança, Covid. Não é? Então a gente aceita. E depois o Green Pass, no fundo, não desapareceu. A Comissão Europeia vendeu à OMS o passe digital, o Green Pass do Covid. E a OMS transformou isso num certificado universal de vacinação. Portanto, esta é toda uma estratégia que está a acontecer à frente dos nossos olhos. A maior parte, 99% das pessoas estão distraídas. Quando a gente acordar, vai ser um bocado tarde demais. E depois vão dizer coisas do género. Para salvar o planeta só se podem comer 10 gramas de carne por semana. Portanto, você ontem comeu um Big Mac e agora só daqui a 2 meses é que se pode comer outro Big Mac. E se eu for tentar pagar, como tenho a identidade digital, não deixa pagar outro Big Mac. Portanto, isto está montado. Ou se estamos em confinamento, você não pode sair de casa, vai às escondidas visitar a avó, vai tentar meter gasóleo e não consegue, porque está fora da área de residência. Estão a perceber? Isto dá para controlar tudo. E do ponto de vista religioso. Se eu disser a Jesus é o Senhor, perco pontos. Não é? Portanto, isto está a acontecer à nossa frente. E, como eu digo, eu acho que isto ainda não é a marca do anticristo, mas, no fundo, é o avô. É o sistema, é a base tecnológica que vai tornar possível isto acontecer. Como é que nós podemos fazer? Quando for mau, eu acho que alguns vão perceber, não é? Agora, há muitas coisas que eu nunca faria, mas que no fundo estamos a dar dados ao sistema para nos controlarem cada vez mais. Não é? Agora, por exemplo, é preciso dar o número fiscal para tudo. Uma pessoa quer comprar não sei o quê, quero fatura, com a desculpa de, isto é para combater a evasão fiscal. Mas o que é que acontece? O Estado sabe tudo o que eu faço. Tudo. E eu não quero. Não é? Pronto. São só exemplos. O livro do Apocalipse, eu já falei um bocadinho disso, a marca da besta implica também um problema de idolatria, implica um aceitar o anticristo como o meu salvador e como o meu chefe político, digamos assim, porque vai estar unido de alguma maneira. Ele vai ser a salvação, vai ser apresentado como o salvador, não só um líder religioso, mas um líder político. Portanto, essa marca vai implicar eu aceitá-lo como meu Senhor. Não é?
Estamos longe disso? Eu acho que ainda um bocado. Mas, como eu digo, eu vejo que a base tecnológica está a preparar tudo para que isso seja muito fácil um dia acontecer. Estamos mais perto. O que é que nós podemos fazer para resistir? Não é? Que é o que dizem algumas pessoas na internet. É falar disto, como eu falo aqui, e de alguma maneira não deixar de usar o dinheiro. Por exemplo, alguns países da Europa já não há quase notas e moedas. É tudo transações digitais. Exemplo, na Suécia. Há muitos sítios onde a gente vai, não pode pagar em dinheiro. Porque eles habituaram-se a usar só digital. Isso significa que tudo fica registado. Quando obrigarem a ter a identidade digital, ou eu tenho ou estou fora do sistema. As notas e as moedas clássicas, antigas, ajudam a atrasar a implementação desse sistema. E dão-nos esta nossa liberdade, não é? Eu posso comprar o que eu quiser, onde eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Não é? No sistema digital, por exemplo, no Canadá, quando houve aqueles protestos dos camionistas por causa dos abusos em relação aos confinamentos e ao Covid, não sei se alguns seguiram, o que é que o primeiro-ministro fez? Bloqueou-lhes as contas. Bloqueou-lhes as contas do banco. Então, se tivermos notas e moedas, não consegue. Pronto, não resolve tudo, mas obviamente que os tempos que vêm à nossa frente não vão ser muito famosos. Vai ser difícil, eu já disse isto algumas vezes, é uma coisa que a gente tem que rezar para ter força e, sobretudo, invocar muito o Espírito Santo. Se um dia a gente tiver que enfrentar a decisão difícil entre seguir Jesus ou estar no sistema. Pois, se essa decisão vier, agora dá para as duas coisas, não é? Mas se eu tiver que escolher seguir Jesus e ficar com uma mão à frente e outra atrás, ou estar no sistema e poder usar a minha casa, o meu carro, ir para o meu trabalho, é difícil. É difícil. Infelizmente, eu penso que isso é o que vai fazer cair a maior parte das pessoas. O que é que eu acho que vai acontecer? Aqui já é muito opinável. Eu acho que vai haver um colapso financeiro mundial. Estas guerras e etc. preparam isso. Vão estourar com a economia, vão estourar com os bancos e depois vão impor a moeda digital como solução. As pessoas vão entrar em pânico e o Estado vai dizer: não fiquem preocupados, vocês tinham 3.000 euros aqui na conta, eu vou-vos dar 3.000 euros em moeda digital, mas basta apenas dar os seus dados biométricos e ter uma identidade digital. O que é que as pessoas vão fazer? E eu vou dizer: eu tenho galinhas. Enfim, a gente brinca com isto, mas eu acho que estes dilemas, nestes próximos, eu diria, 5, 6 anos, se calhar vão bater à porta. E pronto. Deus nos ajude. E não é a primeira vez que isto acontece na história da salvação. Já houve momentos em que ser fiel a Deus implicou fugir com uma mão à frente e outra atrás. Por exemplo, quando os gregos, o Alexandre Magno, o Império Grego, conquistou a Terra Santa, e o Alexandre Magno foi um grande líder militar, conquistou tudo, basicamente. E depois tentou helenizar, ou seja, inculturar os judeus na cultura grega. E então, isso gerou uma revolta e houve um pequeno grupo, os Macabeus, se vocês forem ler na Bíblia, o que é que eles fizeram? Fugiram das cidades para os montes, com uma mão à frente e outra atrás. Porquê? Porque já não dava para seguir o Deus deles e viver no meio daquele paganismo. Não havia espaço para eles. Portanto, isto pode repetir-se na história. Então, uma bênção final a todos. Foi uma alegria estar com vocês. Rezem por mim. E pronto. E a gente vê-se por aí. Naum.
Então vá, vou abençoar os objetos religiosos, água, azeite, sal, etc, etc, etc. É isso. Oremos. Deus Todo-Poderoso, abençoai estes meus irmãos que participaram neste retiro e infundi sobre eles o Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha agora com poder, como veio no dia de Pentecostes, encha o seu coração e a sua alma, os faça exultar de alegria na tua presença. Defende-os de todos os ataques e ciladas do inimigo, dá-lhes sabedoria, prudência, para poder resistir às ciladas que o inimigo vai lançando na nossa vida. Guia-os na estrada dos mandamentos para poderem todos alcançar a vida eterna. Abençoai também estes objetos de devoção, terços, imagens, todos os objetos, água, azeite, sal, para que sirvam para nos proteger contra todos os males do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Pronto, beijinhos e abraços e até breve.